E aí galera, a Zamba na área. É o seguinte, o que eu pensei para essas duas mini aulas de filosofia política é apresentar duas concepções diferentes de filosofia política. De um lado eu queria apresentar a filosofia política pautada pelo bem comum e de outro a filosofia política do contrato social. Elas são diferentes uma da outra e elas inclusive aconteceram em tempos históricos diferentes. A minha ideia é ensinar para vocês, é passar um pouquinho de cada uma delas, mas também mostrar que qualquer uma delas está assim envolta numa série de pressupostos, numa série de ideias sobre o mundo, sobre o que é o ser humano, o que é o universo e que elas são possíveis de ser compreendidas a partir daí. Então, vamos lá. Nessa nossa primeira mini aula, a gente vai começar pelas filosofias políticas do bem comum. Essas filosofias políticas do bem comum, elas surgem na Grécia e tem como um expoente Platão, o que já não é pouca coisa, o que já nos dá assim vontade de entender minimamente o que ele quer dizer e o que ele tem para dizer sobre política. As visões da filosofia política pautadas pelo bem comum, elas têm como princípio básico de que todas as instituições políticas, os princípios éticos que norteiam a sociedade, as assembleias, as representações do governo, do Estado, seja como for que se dão, todas elas devem procurar, devem ter como objetivo o que eles entendem como bem comum ou como a felicidade. Então, vejam bem, dentro dessa perspectiva, a política serve para a gente alcançar o que eles chamam de bem comum e felicidade. E o que eu quero é que ligue uma lâmpada aí dentro de ti quando a gente usar termos como bem comum ou felicidade. Porque termos como bem comum e felicidade, tu escuta e tu tem alguma coisa que te diz o que eles são. Mas tu tem que estar sempre muito atento quando a gente está falando de filosofia. Porque em geral os filósofos têm uma concepção própria do que é, por exemplo, bem comum e do que é felicidade. Então, quando a gente usar alguns termos, não vai direto ao que tu acha que são aqueles termos, mas tenta entender, tenta pensar o que eles querem dizer. E faz isso quando tu for ler um texto de filosofia ou quando tu for ler um texto de ciências humanas em geral. Sempre que tu achar um conceito, tenta entender o que o autor pensa sobre aquele conceito. Mas vamos seguir o nosso barco. Para entender o que é bem comum, para entender o que é felicidade na Grécia, eu queria introduzir um outro conceito fundamental dentro da Grécia, que é o conceito de cosmos. Que fique claro, a gente está falando aqui da Grécia, a gente está falando da Grécia ali século V a.C. Então a gente está falando de uma coisa ali, né, há um tempão atrás, 400 anos antes de Cristo. Então fica ligado que o mundo é bem diferente ali. O cosmos, grosseiramente, é o universo. O universo é esse universo material que a gente vive, aonde aqui na Terra a gente vê os mares, os oceanos e tudo que está aqui à minha volta, essa minha linda samambaia. Mas o cosmos, o universo, também são os planetas, as estrelas, Sol que existem por aí, luas que existem por aí. O cosmos também é isso. Para o grego, o cosmos é o universo material, o Sol, estrela e lua e todas essas coisas. Mas para o grego, o Sol, a estrela, a lua, os mares, essa planta, tudo isso é regido por um logos, por uma lei. Diferente da gente que vive nesse mundo de um Deus, né, monoteísta, e que acredita que se existe o universo e a lei vem desse Deus que está como se fosse fora do universo, o grego não acredita. Para o grego, o cosmos, a lei, a ordem está dentro do universo. Então, para ele, tudo que existe no mundo, tudo que existe aí ao nosso redor, está dentro dessa ordem e, portanto, tem um lugar. Porque se tem uma ordem, necessariamente cada coisa tem um lugar, cada coisa tem uma razão para existir. Para o grego, tudo tem uma razão de existir. E não podia ser diferente com o ser humano. O ser humano também tem ele uma razão de existir, o ser humano também tem ele um lugar. E não é muito difícil da gente entender que para uma pessoa que pensa assim, para uma mente que pensa assim, a política tem que estar voltada para encontrar esse lugar, para oferecer, para construir esse lugar. Isso que é a política, que é o ordenamento da sociedade, das pessoas, tem que buscar isso. E por isso, tu já pode entender um pouco melhor, eles acreditam na ideia de bem comum. Se a gente conseguir produzir e colocar o ser humano nesse lugar, né, de acordo com o logos, com a ordem, é óbvio que vai acontecer um bem comum e é óbvio que vai acontecer a felicidade.
Afinal, o que um ser pode querer mais do que estar no seu lugar? Mas então a gente tem que tentar entender que lugar é esse, a gente tem que tentar entender qual é o nosso lugar no Logos, no cosmos, né? E para tentar nos explicar quem a gente é e tentar derivar qual é o nosso lugar, o Platão vai fazer uma das ideias mais legais que tem dentro do livro A República, que é um livro recheado de ideias legais, que é a ideia da tripartição da alma. A gente pode entender a ideia da tripartição da alma simplesmente pensando que, bom, a alma é partida, né, em três. O nosso lado apetitivo, emocional e racional. O nosso lado apetitivo é o responsável pelas questões mais básicas da nossa existência. É a fome, é a sede, é o sexo. São coisas que gritam dentro da gente, são as leis mais básicas da nossa existência que nos fazem ficar vivos. O lado emocional já é uma segunda camada, já é um verniz que a gente coloca. Mas são as emoções. É a raiva, é o medo, mas também é a honra, também é a glória, também são essas outras emoções que, né, estão aí no nosso ser, no ser humano, e que estão ali para além, segundo Platão, dos apetites mais imediatos. E por fim, a nossa alma tem a parte racional. A parte racional é aquela que pode alcançar conhecimento, é aquela que pode pensar as melhores estratégias para chegar em determinado lugar. A parte racional, ela é então aquela que também pode nos dar o nosso lugar no cosmos, porque só ela pode conhecer a ordem que rege o mundo. Para Platão, um ser humano vai ser justo quando essas três partes da alma estiverem organizadas, quando nenhuma delas interferir em demasia na outra. Como é que a gente pode entender isso? Talvez seja interessante a gente entender a partir de um exemplo. Vamos dizer que tu tá morrendo de fome. Tu tá lá num dia de tarde, tu tá morrendo de fome. Mas ao mesmo tempo que o teu apetite está te gritando que tu tá morrendo de fome, vamos dizer que tu tá com uma dieta, seja lá qual for. Tu tá lá de dieta e tu então tá morrendo de fome, mas ao mesmo tempo tu tem algo da tua parte da tua alma racional que tá te dizendo, meu, não é a hora de comer, segura o teu desejo por aí. E aí tu tem a outra parte, a emocional, que tá lá com raiva, que tá irritado. Pô, como é que eu não posso comer? Tô morrendo de fome, como é que eu não tenho... E tu tá lá, né? Tu entende o que eu tô dizendo, né? Tu tá lá conversando contigo mesmo, naquele diálogo pegado. Aí tu entra numa padaria. Tu tá lá caminhando e aí uma hora tu não aguenta e tu entra numa padaria. Aí tu entra numa padaria e tem ali de um lado, sei lá, uma coisa saudável. Sei lá o que se vende de saudável em padaria. Não sei mesmo. Um palmito, para exemplificar. E de outro lado tu tem uma pizza, daquelas de sardinha. Também para exemplificar. E aí quando tu entra lá, o teu apetite começa a gritar e o teu apetite vira diretamente para o palmito? Não, pô. Tu vira diretamente para a sardinha, para a pizza. E aí tu vai te jogar e tu volta, tu recua, porque tu pensa, pô, não, fiz um acordo comigo mesmo, veja bem a gente sempre usa, veja bem, te acalma lá, apetite, segura. E aí tu tem uma emoção, começa, pô, como é que é, tu tá agora me privando, não vai me privar? Aquele diálogo que vocês conhecem. Pois bem, pensa Platão, que se o teu apetite ganhar e tu te jogar em cima da pizza de sardinha, ele não deu esse exemplo da pizza de sardinha exatamente, tá? Mas se tu te jogar em cima da pizza de sardinha, tu tá agindo, digamos assim, de uma maneira injusta. Tu tá agindo de uma maneira injusta, embora não estejamos falando do campo ético, porque o teu apetite, ele dominou no momento em que ele não deveria dominar. Quem deveria ter organizado aquele momento e conduzido aquele momento era a tua razão, já que tu já tinha te comprometido. Nós, seres humanos, somos assim porque nós temos a alma tripartida. A cidade, para Platão, também é tripartida. E talvez esse seja um dos pontos mais polêmicos da teoria dele. Assim como o indivíduo, a cidade também tem três partes. Uma delas é a parte do apetite. É aquela responsável por produzir a comida. É aquela responsável por trabalhar na terra. Platão é um aristocrata e acredita que essa é a parte menos valorosa de todas. Embora para ele todas tenham valor, mas é a menos valorosa. Depois, obviamente, tem a parte que ele vai chamar de emocional, aquela responsável pelas emoções. E para Platão essa é a dos guerreiros. Essa é a que eles lutam para defender a cidade. E por fim, para Platão, a gente tem a casta racional, a parte que vai ser, né, a da razão.
E essa, vejam bem, é a dos filósofos que vocês não vão acreditar, Platão era um filósofo, ele está lá nos maiorais. Sorte é dele, fez a teoria e caiu bem lá em cima. É um azar o cara fazer uma teoria e cair lá para baixo, né? Mas voltando, não quero me perder. A cidade também é tripartida. E a cidade, para Platão, é justa na medida em que nenhuma das castas lá, dos estamentos, como tu quiser chamar, mas nenhuma das esferas lá da cidade interferir de forma equivocada na outra. Então, para Platão, uma cidade vai ser injusta se aqueles trabalhadores da terra ou se aqueles guerreiros decidirem fazer as leis. Porque fazer as leis faz parte dessa casta que ele vai dizer que são os filósofos, de novo, deu sorte de ser bem ele, que essa sim está bem instruída e bem qualificada para fazer as leis. Assim também, se tu pegar um dos guerreiros e obrigar ele a trabalhar na terra, também vai estar acontecendo uma injustiça dentro da polis. Platão, lembra comigo, acredita no cosmos, no logos, na ordem, e ele acredita que essa é a ordem natural das coisas. Que as pessoas têm dentro de si uma das partes mais fortes que as outras, e isso vai determinar o lugar delas dentro da polis. E só vê bem, não é o nascimento, não é quem tu nasce, não é porque tu nasceu de uma pessoa que tu vai necessariamente nascer de uma pessoa que era do trabalho que tu vai ter que necessariamente ser trabalhador para Platão. Não, as pessoas têm essa mobilidade social, se eu posso usar o termo assim, mas as pessoas teriam essas oportunidades para Platão. Mas a questão está dentro da alma delas. Então, para Platão, a ordem da polis, a ordem da cidade, a filosofia política, então como a gente tem que pensar a política, é voltada para produzir o bem comum. E o bem comum é exatamente esse, que cada um ocupe o seu lugar. Obviamente, tu já pode te dar conta que Platão não é um defensor da democracia. Não, ele não é. É um tema para ser desenvolvido mais largamente em algum momento, mas o que pode ficar claro para ti é que no momento em que a democracia é esse regime onde todos deveriam votar, onde todos deveriam participar, onde a lei vai sair do consenso, para Platão esse tipo de pensamento não leva ao melhor consenso, não leva à melhor lei, porque vai fazer com que pessoas que não são qualificadas para isso, por exemplo, aqueles emocionais e dos apetites, estejam votando nas leis. Isso vai fazer que a gente não produza a ordem segundo o cosmos, segundo o logos, que só aqueles racionais seriam capazes de alcançar, mas segundo a vontade de um determinado grupo. Para Platão, isso não produz a justiça, mas a injustiça. Diferente dessa teoria vai ser a que vai vir vários, na verdade, séculos depois, que é a teoria do contrato social, que vem logo em seguida na próxima mini aula. É isso aí, galera. Abraço da Zamba, nos vemos em breve.